Vamos falar sobre crianças no ministério. Eu sou Denis Pereira, o maior entusiasta de que jovens e adolescentes sejam cheios do Espírito Santo, crianças, que todos sejam usados por Deus. Mas crianças no ministério, está correto? Bom, eu peço que você fique até o final do vídeo. Se estiver no YouTube, inscreva-se no canal para a gente chegar a 30 mil inscritos. Se estiver no Instagram, siga o perfil, assista até o final e comenta com graça, com mansidão. Bom, vamos lá. Nós estamos vendo aí este fenômeno chamado Miguel, que por conta de uma câmera preparada, um celular ali, filmando tudo, suas pregações, línguas estranhas, enfim, suas profecias, enfim, tudo isso sendo cortado e sendo preparado propositalmente, não sei por quem, mas sempre que eu vejo uma pessoa falando e uma câmera nela, aquilo é proposital, aquilo é proposital. Tem alguém ali, tem uma equipe ali, Eu esses dias estava conversando com algumas pessoas e uma moça disse para mim: olha, pastor, o senhor tem que levar alguns amigos com o senhor, para quando o senhor estiver pregando, esses amigos, dar uns glória e tal, e para ter alguém filmando o senhor, porque é assim que muitos fazem, é assim que muitos viralizam. Bom, então o Miguel é a bola da vez, mas esse vídeo, eu quero com esse vídeo abranger uma questão muito mais ampla do que simplesmente uma pessoa. Porque hoje está sendo Miguel, ontem foi a Vitória, anteontem foi Gessé Aguiar e tantos outros. Inclusive, está surgindo agora um menininho, não sei o nome dele, a coisinha mais linda, de terno e gravata, e pregando aquela coisa mais linda. Mas eu proponho a vocês uma reflexão sobre crianças no ministério. Eu aprendi a vida toda que o obreiro precisa ter ética. Eu aprendi a vida toda que o obreiro precisa ser preparado. Paulo diz que o obreiro não pode ser neófito, ele não pode ser novato. E aqui eu quero fazer um parêntese para a gente fazer aqui uma distinção entre crianças sendo usadas por Deus, o que é louvável, o que é legítimo. Deus usa quem Ele quiser. Crianças sendo usadas por Deus. Criança pode cantar? Pode. Criança pode pregar? Pode. Criança pode ser batizada no Espírito Santo? Pode. E se o Senhor quiser usá-la em profecia? Pode. Não tem problema. Adolescente, quando eu falo de criança, estou falando nessa faixa aí, até 14, 15, 16, 10 anos, 9 anos, enfim. Agora, criança exercendo ministério, aí é uma outra situação. Porque ministério pesa. Ministério cobra. Ministério exige, e por isso que o obreiro precisa ser preparado, precisa ser treinado para ter estrutura. Então, assim, é fácil bater no menino. Aliás, outro parêntese, virou deboche, virou folclore, virou bagunça, e motivo para muitos incrédulos e desviados debocharem da igreja. Virou motivo de muita gente olhar para os crentes e dizer: se é isso que vocês fazem com o irmão de vocês, eu não quero estar entre vocês. Então nós temos que vigiar em como estas coisas estão sendo tratadas na internet. Mas voltando aqui ao ponto de crianças no ministério. Criança pode pregar, pode cantar, pode ser usada por Deus, pode ser batizada no Espírito Santo? Pode. Criança pode exercer ministério? Não, porque ministério pesa, ministério exige responsabilidade, ministério exige renúncia, ministério tem cobrança. Por exemplo, todo mundo cobrando o menino sobre os erros que ele comete e que está alguém filmando, e por isso que viraliza, e por isso que eu digo que é proposital, porque os haters na internet faz o perfil das pessoas crescerem. Eu, por favor, se você for meu hater, por favor, eu tenho medo, tá? E tenho coração, tenho emoção, cuidado que você vai escrever aí. Mas tem coisa que é proposital. Traz os haters, porque no meio dos haters o perfil cresce, o nome da pessoa cresce, e aí é agenda para todo lado. Mas não passa de uma criança, não passa de um menino. E aí eu não quero falar dele, eu não conheço ele,
é um exemplo para a gente pensar que criança e ministério não combinam, porque ministério precisa ser formado, precisa ser treinado, precisa ser preparado para as dificuldades, para os desafios, para as lágrimas, para as cobranças, para as responsabilidades que uma criança e um adolescente não têm estrutura física, emocional e nem espiritual para suportar. Portanto, criança pode pregar, mas não deve direcionar a igreja. Aliás, eu faço um reflexo aqui, eu queria até fazer um vídeo mais curto, mas não está dando, vai ficar assim mesmo. Eu até faço um reflexo aqui para quem, não, tem que usar mesmo, que coisa lindinha. E aí eu fiquei pensando esses dias, que muitas vezes o contexto em que Deus está usando crianças não é tão bonito quanto parece. A gente sempre fala, e é tão lindo ver Deus usar Davi, mas o contexto é feio. Porque o contexto significa e mostra os adultos se escondendo em covas e cavernas. O contexto de Deus usar Gideão não é tão lindo quanto Gideão ser usado por Deus. Porque enquanto ele vai para o lagar malhar trigo, os homens, os adultos, estão com medo dos midianitas. O contexto de Samuel é pior ainda, porque enquanto uma criança está ouvindo a voz de Deus, os adultos não escutam por anos a voz de Deus e não ficam indignados com isso. E é preciso uma criança. Então, que Deus levante crianças, que Deus use crianças, mas crianças sejam usadas num cenário em que todos nós estamos sendo instrumentos na mão de Deus. Nós não podemos nos alegrar quando uma criança está sendo usada porque os adultos estão calados, porque os adultos estão silenciados. E nós também não podemos achar que Deus inverte as coisas. Ele não inverte. Não inverte. Muitas vezes nós estamos tratando como regra o que é uma exceção. Uma criança ser usada numa palavra de direcionamento é uma exceção. A regra são homens e mulheres de Deus preparados, talhados pelo tempo, pelas provas e pelas experiências, para poder direcionar, para poder repreender com amor, com mansidão, com temperança, coisa que os novatos não têm. Eles falam, parece que é só o altar, e não é só o altar. Aquilo que ministramos no altar pesa depois, e sem estrutura não consegue permanecer. Sem estrutura vai de mal a pior. Sem estrutura e sem preparo, pode começar o jovem, o adolescente muito bem, mas termina mal, termina rápido. Anote aí. Eu sei que está chegando 10 minutos, mas isso está queimando meu coração, eu preciso falar. Anote aí. Ministério sem preparo, ministério sem treinamento, tem data de validade, acaba logo e acaba mal. Porque quem se fere no altar dificilmente volta. Os traumas do altar, dificilmente quem sofre os traumas do altar e se afasta, dificilmente volta. Então, nós não podemos olhar como algo bonitinho e maravilhoso, uma criança, um adolescente, um jovem sendo usado por Deus, e não nos responsabilizarmos pelo preparo dele, pelo discipulado dele, pelo treinamento dele, porque esta missão é nossa, é nossa. Nós somos aqueles que precisamos nos colocar, sabe, do lado. Lembra aquela reflexão da árvore nova, da árvore fininha, com a árvore mais velha, que coloca ali do lado ali uma da outra, para que a árvore nova cresça junto. Porque a árvore velha aguenta mais vento, aguenta mais tempestade, aguenta mais chuva, resiste mais. E a árvore nova vai crescendo do lado. Se nós não fizermos isso, a responsabilidade é nossa. É nossa. O peso é nosso, não é de criança, não é de adolescente. É nosso. O peso.
sabe? O calor do ministério, a cobrança é nossa, não é de criança. Por isso eu concluo esse vídeo e com essa reflexão. Nós queremos que Deus use crianças, nós queremos que Deus use jovens, nós queremos que Deus use adolescentes, mas nós precisamos estar dispostos a treiná-los. Nós precisamos estar dispostos a corrigi-los com amor. Alguns dias na igreja, um jovem pregou e eu notei algumas coisas que eu já errei e às vezes até ainda erro, sabe, no manejo do microfone e tal. E eu estou com vontade tão grande de encontrar esse jovem, tomar um café com ele, conversar com ele, porque é fácil vir para a internet e atacar, mas o que essa geração precisa, sabe o que é? Que a gente se sente do lado para conversar com eles, para amparar eles. Então, que Deus ajude o Miguel, que o Miguel se coloque num lugar de aprendizado, porque Deus pode fazer coisas extraordinárias através da vida dele e de tantos outros, mas que a gente, como os mais experientes, a gente não se coloque nesse lugar apenas de atirar pedras, mas que a gente se coloque no lugar de chamar para perto, trazer para o lado, colocar debaixo do braço, sentar numa mesa, conversar, discipular, treinar e ensinar. Essa é a minha reflexão. Eu tentei gravar diversos vídeos para falar sobre esse assunto, mas não tem como eu falar menos do que isso. Forte abraço, Deus abençoe. A gente se vê no próximo vídeo. Deixe aí a sua opinião.